Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo? Tudo feliz? Todo mundo estudandinho para as provas? Hoje, então, a nossa aula nós vamos ver um dicionário de genetiquês, tá? Essa daqui é o que nós vamos ver na aula. Ah, eu não quero ver aula de dicionário. Calma, que os termos são bastante importantes. Então, vamos lá, vamos começar. Você está vendo aqui uma célula, certo? Nós estamos mostrando para vocês uma célula animal. E você está vendo aqui dentro da célula animal o núcleo, né? Vamos aumentar aqui o núcleo. Você está vendo que o núcleo ele tem duas membranas. E dentro do núcleo nós temos esses riscos, né? Que você está vendo aqui dentro do núcleo. Esses riscos que você está vendo dentro do núcleo, nós chamamos de cromossomos. Agora eu quero que vocês entendam a diferença. Cada risquinho é um cromossomo. O conjunto de todos os cromossomos eu vou chamar de cromatina. É mais ou menos como se você tivesse um prato de macarrão. Cada espaguete é um cromossomo e a macarronada é a cromatina. Nós, muitas vezes, quando representamos o cromossomo, nós não representamos esse cromossomo que tu está vendo, assim, essa macarronada dentro do núcleo. Nós esperamos os cromossomos estarem na hora de se dividir, tá? E daí nós vemos esse quadro aqui, que é o quadro dos cromossomos na hora de se dividir. Aqui, vocês estão vendo um quadro dos cromossomos humanos, tá? Nós temos 23 pares de cromossomos. E você está vendo que nós temos dois tipos de cromossomos, tá? Que são, todos esses daqui são os nossos cromossomos autossômicos. Os cromossomos autossômicos são os que determinam as características do nosso corpo. Por exemplo, a cor do teu cabelo, a cor do teu olho, a cor da tua pele, qual é o teu tipo sanguíneo, né? Todas essas características estão lá nos cromossomos autossômicos, tá? E nós temos esses dois aqui do canto, que são os cromossomos sexuais. Os cromossomos sexuais, gente, eles também determinam um monte de características do nosso corpo. Dentro deles estão as características que determinam se você vai ter um corpo com características mais masculinas ou mais femininas. Então, nós temos os cromossomos ditos autossômicos e os cromossomos ditos sexuais. Tudo bem? Tranquilo isso? Muito bem. Então agora nós vamos pegar um cromossomo só, tá? E nós vamos esticar esse cromossomo. Vocês estão vendo, gente, que a gente pode pegar um cromossomo humano, por exemplo, e esse cromossomo, se a gente esticasse ele totalmente, ele daria 2,5 voltas no planeta Terra, tá? Mas vamos pegar ele meio esticadinho. Dentro do nosso cromossomo, nós vamos ter o que a gente chama de gene. Então você está vendo que o cromossomo, gente, ele é enorme. Um pedacinho do cromossomo é onde está o gene, tá? Então, um cromossomo gigantão e um pedacinho do cromossomo é o nosso gene, tá? Vejam, esse lugar, vejam que o cromossomo é como se fosse uma estrada. Nós vamos ver nessa estrada do cromossomo que entre o quilômetro 23 e o quilômetro 85 tem um gene, tá? Então, esse lugar que diz assim, ó, entre o quilômetro 23 e o quilômetro 85 tem um gene, nós chamamos de locus gênico, tá? Então, nós temos locus gênico é o lugar no cromossomo que tem o gene, tá? Muito bem. Agora entendam. Quando vocês olharem aqui, ó, vamos voltar lá de novo para ver os nossos cromossomos, vocês vão ver que os nossos cromossomos, eles nunca estão sozinhos. Nós temos 2 cromossomos número 1, 2 cromossomos número 2, 2 cromossomos número 3 e assim por diante. Por quê? Porque nós temos o cromossomo número 1 do papai e o cromossomo número 1 da mamãe.
nós temos o cromossomo número 2 do papai e o cromossomo número 2 da mamãe. Então vejam, gente, nós temos o cromossomo número 1 do papai e o cromossomo número 1 da mamãe. Tá? Dentro do cromossomo número 1 do papai, nós temos, vamos chamar o nosso gene de gene X, tá? Nós temos o locus do gene X no cromossomo do papai e o locus do gene X no cromossomo da mamãe. Tudo bem? Vejam, esse gene X do cromossomo do papai, eu vou chamar de alelo. Alelo paterno. Esse gene X do cromossomo da mamãe, eu vou chamar de alelo materno. Então vamos lá. Nós temos a cromatina, que é a macarronada. Dentro da macarronada nós temos um macarrãozinho que é o cromossomo. Dentro do cromossomo nós temos vários genes. Vamos pegar um gene. Então nós temos o cromossomo, um gene. Tá? Esse gene nós vamos ter ele no cromossomo do papai e no cromossomo da mamãe. Vamos supor que é o gene para a característica X. Então nós vamos ter o gene X no papai e o gene X da mamãe. Tá? O gene X do papai eu chamo de alelo paterno e o gene X da mamãe eu chamo de alelo materno. Tranquilo isso? Tá? O cromossomo número 1 do papai, ele é homólogo ao cromossomo número 1 da mamãe. Então a gente tem os nomes cromossomos homólogos. Então, cromossomo número 1 do papai e o cromossomo homólogo, que é o número 1 da mamãe. Muito bem. Vamos repetir. Cromatina. Cromossomo. Gene. Cromossomo do papai com o gene do papai, cromossomo da mamãe com o gene da mamãe. Alelo, papai, alelo paterno, alelo, mamãe, alelo materno. Muito bem. Então, toda vez que um gene se expressar em nós, ele vai se expressar como um parzinho, né? Um que é o alelo materno e o outro que é o alelo paterno, tá? O que acontece com esse parzinho? Descobriu-se que um dos dois pode ser uma característica que aparece por cima da outra. Nós chamamos a característica que aparece mais de característica dominante e aquela que às vezes está escondida ou não aparece de característica recessiva. Então, nós podemos ter o gene dominante e o gene recessivo. Não interessa se é o alelo de quem que é o alelo, paterno ou materno. Às vezes pode ser que o alelo, para o gene X, o alelo da mamãe seja o dominante e o alelo do papai seja o recessivo. Para o gene Y, o alelo da mamãe é dominante e do papai é dominante. Para o gene Z, o alelo da mamãe é recessivo e do papai é recessivo. Entenderam isso? Então, não interessa, tá? Vejam, só que nós podemos ter, então, o alelo dominante e o alelo recessivo. Não interessa se ele é do papai ou da mamãe, tá? Então, nós temos cromossomo, gene, cada gene ele vai ser um alelo, e esse alelo pode ser dominante ou recessivo, dependendo de como a característica desse alelo se apresentar, tá? A gente vai explicar melhor isso para vocês. Os alelos dominantes, gente, nós representamos com a letra maiúscula. Então, por exemplo, se o alelo do papai é dominante, a gente põe lá uma letra, vamos botar a letra A maiúscula para o alelo do papai dominante. Se o alelo da mamãe é dominante, nós vamos botar A maiúsculo para a mamãe. Então, o gene X vai ter dois alelos, ele vai ser azão, azão, tá? Dominante com o papai, dominante com a mamãe. Isso nós chamamos de homozigoto, quando os dois são iguais. Homo quer dizer igual, tá? Então, o zigoto que vai vir lá do filho, né, vai formar esse indivíduo, quando ele formar o zigoto dele, não interessa se veio do papai ou da mamãe, vai ser igual, porque ele é azão, azão. Então, o zigoto dele vai ser sempre azão, homozigoto, tá? Tem outro jeito de ser homozigoto? Tem, se os dois são recessivos, azinho, azinho. Então, azão, azão ou azinho, azinho, os dois recessivos, vão ser homozigoto. Então, azão, azão, dois alelos dominantes.
Azinho, azinho, dois alelos recessivos. Os dois são homozigotos, tá? Agora, se eu tiver um azão e um azinho, um dominante e um recessivo, eu chamo isso de heterozigoto, porque ele vai poder dar dois tipos de zigoto. Ele vai poder dar o zigoto azão e ele vai poder dar o zigoto azinho, tá? Então nós chamamos esse cara de heterozigoto. Então vamos lá. Dominante, azão. Recessivo, azinho. Azão, azão, os dois são dominantes. Isso a gente chama de homozigoto. Azinho, azinho, os dois são recessivos. A gente chama de homozigoto. Azão, azinho, um é dominante, outro é recessivo. Pode ser azão, azinho, azinho, azão. A gente vai chamar de heterozigoto. Agora, mais um último termozinho para você terminar o nosso dicionário, tá? Que é o seguinte: a diferença entre genótipo e fenótipo, tá? Vejam, azão, azão é um gene, né? Representa um gene que vai dar uma característica. Vamos supor que o gene X, ele vai dizer se você tem nariz comprido, tá? O azão, azão, tem nariz comprido. Ou seja, se o azão é dominante, o azão, azinho, também tem nariz comprido. E o azinho, azinho, tem nariz curtinho. Então nós vamos poder ter quais tipos de características? Nós vamos poder ter a pessoa que é azão, azão, homozigoto, nariguda. Nós vamos poder ter o azão, azinho, heterozigoto, narigudo. Professor, que diferença faz para o cara se ele é homozigoto ou se ele é heterozigoto? Ele é narigudo do mesmo jeito. Simples. O narigudo homozigoto só vai ter filhos narigudos. O narigudo heterozigoto, ele pode ter filho narigudo ou não narigudo. Tá? Então, olha lá. Azão, azão, homozigoto, narigudo. Azão, azinho, heterozigoto, narigudo. E azinho, azinho, homozigoto recessivo, nariz curtinho. Tá? Vejam, azão, azão é o que a gente chama de genótipo. E narigudo é o fenótipo. Então, azão, azão, genótipo, narigudo, fenótipo. Então, vamos ver quantos genótipos diferentes a gente pode ter nesse nosso imaginário aqui do nariz. Nós podemos ter azão, 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 azinho e azinho, azinho. 3 genótipos diferentes. Agora, quantos fenótipos diferentes nós vamos poder ter? Só 2, que é o narigudo e com o nariz curtinho. Então, nós temos azão, azão e azão, azinho dando fenótipo narigudo e nós temos o azinho, azinho dando fenótipo com o nariz curtinho. Tá? Entenderam a diferença de fenótipo e genótipo? Genótipo é esses azão, azinho, bezão, bezinho, a letra de bezão, dezinho, a letra que a gente estiver usando. E fenótipo é a característica que vai se apresentar. Cor, azul, enrugado, liso, grande, pequeno, longo, curto, esse tipo de coisa. Beleza? Essa é a diferença de fenótipo e genótipo. Então, gente, vamos lá revisar super mega rápido tudo que a gente viu. Cromatina é a macarronada, tudo junto. Cromossomo é um cromossomo só, é o macarrão. Dentro do cromossomo tem vários genes. Dentro da cromatina tem todos, mas dentro do cromossomo tem lá vários genes. Então eu vou ter o cromossomo do papai e o cromossomo da mamãe, que são cromossomos homólogos. Dentro do cromossomo do papai tem o lugar do gene do papai, que eu chamo de locus do papai, e o lugar do gene da mamãe, que eu chamo de locus da mamãe. Dentro do locus vai estar o gene ali no local, então eu vou ter o alelo do papai, que é o alelo paterno, e o alelo da mamãe, que é o alelo materno. Se o alelo do papai forem iguais, ou seja, os dois dominantes e os dois recessivos, eles são homozigotos.
Se eles forem diferentes, um dominante e um recessivo, eles são heterozigotos, tá? E nós vamos ter, então, genótipo, que é como o gene é representado, e fenótipo, que é a maneira que ele aparece. Genótipo, azão, fenótipo, narigudo. Beleza, meus queridos? Eu espero que daqui para frente vocês entendam muito bem todos esses termos, que a gente vai tratar repetidamente deles, e nas questões que vocês vão estar resolvendo aí, elas vão estar pedindo isso para vocês, tá? Um beijo e até a próxima aula.